Pense em alguém que tinha R$10 mil investidos em ações de empresas aéreas brasileiras no começo de março. Agora, imagine que essa pessoa, um mês depois, viu esse investimento cair para R$1.600. Em situações como esta, perde quem não tem sangue frio e aguarda uma retomada. E ganha aquele que enxerga nessa situação uma oportunidade e vai literalmente às compras. Quem investiu em março, na fase de derrocada do valor das ações de companhias como Gol e Azul, hoje comemora uma valorização entre 100% e 200%. Apesar de ainda estarem longe do valor de antes da pandemia, a fé na retomada tem alimentado os acionistas de companhias aéreas. Hoje vamos fazer uma atualização de como está o setor de aéreas nesta fase da pandemia. Como foram os últimos resultados, como vem sendo a recuperação e quais os horizontes que as empresas nacionais têm em vista. Hoje teremos também ele, a lenda, o mito, the one and only Leandro Guissoni, em mais um Por Dentro do Negócio. Então não perca, depois da vinheta, começamos com força total. Amiguinhos e amiguinhas, força total agora, porque você sabe que estamos com algumas preocupações. Ontem eu falei... Quais? Ontem não, né? Já faz uns dias que eu falei do salmão. Agora estou preocupado com o quibe, porque eu vi um quibe na geladeira aqui. E sabe por que o quibe não pode ir para a geladeira? Ah, mas você já falou essa. Ah, eu esqueci. Porque senão ele espirra. Piada repetida. É porque a audiência é rotativa. Você falou... E se eu esqueci, eu não fiz. Não, você falou na live, salvo engano, não foi? O Zanuto falou. Zanuto. Sabe que Zanuto está copiando minhas piadas. Na última live que tivemos, o Zanuto participou e ele usou esta mesma piada. Então, veja você, agora temos a razão desta piada. Muito bem, Samidana, o que mais? Ah, é isso. Depois, você sabe qual que é o jeito mais rápido de... Não, tá ruim essa piada. Essa eu não vou fazer. Não, tá ruim. É temática. Mas não tem graça. Não. Em maio, nós fizemos um bom programa sobre esse setor e como ele estava reagindo à pandemia. Foi um dos mais vistos. Foi da história deste canal. Trouxemos até cases de companhias internacionais. O menino Zanuto vai colocar um card aqui, muito bem. Se você quiser rever o programa, é só clicar. Agora, hoje, nós vamos analisar o quê? Como vem sendo a recuperação de companhias nacionais após o segundo e o terceiro trimestre, além do desempenho das ações de Gol e Azul. E antes da pandemia, Gol e Azul operavam alavancada. Isso é, administrando dívidas que eram altas devido ao aumento de números de aeronaves alugadas. As empresas contraíram dívida para atender a demanda de passageiros, né? Ou seja, vou alugar, ter mais aeronave, mais passageiros, mais faturamento. As ações estavam, antes da pandemia, próximas das máximas históricas, mesmo sendo historicamente um setor complicado. Por que a aérea é complicado? Porque tem custo alto. Sim. É custo em dólar. Verdade. Despesa com combustível de avião também pesa. É leasing de aeronave e margem de lucro baixa. Então, para quem gosta de fortes emoções aéreas, é assim. Quer dizer que é ruim? Não, porque tudo é uma questão de preço, né? Então, assim, comprei um apartamento que é maravilhoso aqui em São Paulo, tem 200 metros quadrados, sei lá, mas se eu paguei 150 milhões, pode ser um péssimo negócio. Em outro lado, você pode comprar uma kitnet na periferia, mas você pagou R$1.000 e pode ser um ótimo negócio. Então, cuidado. Assim, empresa boa não quer dizer que é um bom investimento necessariamente. Empresa com pouca margem de lucro ou até prejuízo momentâneo pode ser que não seja um mau investimento. E o combustível tem um peso muito grande em termos de custo. Para as aeronaves, essa despesa de combustível responde por 1/3 dos custos totais, não importa se o avião está cheio ou está vazio. Outro terço é formado pelo aluguel das aeronaves e pelo custo com funcionários. E as empresas pagam o arrendamento das aeronaves, independentemente de elas estarem no ar ou estarem no chão. Tudo isso, somado à baixa margem de lucro, faz com que a fórmula do negócio seja basicamente o volume. Só que no auge da pandemia, o número de passageiros despencou quase 90%. E sem demanda não existem voos, e sem voos não existe receita.
Ó, poético, mas triste. Muito bem. Outro ponto importante que tem grande impacto nos resultados é o que eu falei, que é o câmbio, né? As aéreas brasileiras não têm uma receita em dólar. As pessoas pagam em reais, a própria política de preço é em reais, uma grande parte, e agrava ainda que elas não são grandes operadoras internacionais, né? Então, aí que tá, você ganha em reais, atende mais o mercado local, mas com custos em dólares também dá um problema. O que tem custo em dólar? Arrendamento, que é esse aluguel, em dólar. Combustível, também é afetado pelo dólar. Mas vamos lá. No terceiro trimestre, a Azul teve um aumento de 253 milhões na despesa líquida com a depreciação do real, né? A gente teve 35% de depreciação e isso foi o resultado das 14 aeronaves que ela aluga em forma de arrendamento da frota. É por isso que na pandemia o setor aéreo se viu em um cenário literalmente de terra arrasada, não é? Nem conseguiram chegar ao ar, aviões parados, fronteiras fechadas, voos cancelados, aeroportos ficaram vazios, ninguém saía de casa e muito menos viajava de avião. Em meio a essa tempestade perfeita, as ações de Gol e Azul despencaram mais de 80%, Samir Boy. Não é fácil. A ação da Azul chegou a cair mais de 83% entre a máxima que teve, né, que foi de R$ 62,00, registrada em 28 de janeiro, e a mínima de R$ 10,00, que aconteceu em 18 de março. Já a Gol perdeu mais de 85% entre o pico, que foi de R$ 39,00 em 23 de janeiro, e a mínima de R$ 5,60 no dia 18 de março, foi aquele dia bem trágico para a Bolsa. Depois do fundo do poço, as ações da Gol, naquele momento, subiram 387% até o começo de dezembro e as da Azul 314%. Mesmo assim, os papéis ainda estão longe de chegar ao valor pré-pandemia. As altas não foram motivadas pelos resultados financeiros, e sim pelo otimismo com o desenvolvimento de vacinas contra a Covid e a perspectiva com a chegada das vacinas de que o setor volte, em certo sentido, a uma certa normalidade. Agora, evidentemente, você vê 300%, quase 400%. Bom, para acertar aquela mínima, sim, mas nem sendo vidente. É fácil fazer previsão do passado. Ou como diria uma frase que eu gosto muito, previsões são muito difíceis, principalmente sobre o futuro. Sobre o passado, mais ou menos. Exatamente, esse otimismo... Achei que você ia falar aquela outra lá do Brasil, até o passado é incerto. Mas é verdade, no Brasil até o passado é incerto. Mas exatamente, Doni, esse otimismo não é com os resultados, já que o terceiro trimestre a receita líquida da Gol foi de 975 milhões, uma queda de 74% em relação a 2019. Mas sim uma expansão de 172% na comparação com o segundo trimestre. Tudo é uma questão de perspectiva. Você olha, o ano passado foi uma porcaria, você olha para o segundo trimestre, não foi show de bola. A receita líquida da Azul foi de 805 milhões, 73% menor que a do ano passado e 100% maior que a do segundo trimestre deste ano. A Gol registrou um prejuízo líquido de R$ 872 milhões contra um lucro de 263 milhões no terceiro trimestre de 2019. Ou seja, o resultado piorou mais de R$ 1 bilhão em um ano. A Azul teve um prejuízo ainda maior, de R$ 1 bilhão e 200 milhões no terceiro trimestre deste ano contra um lucro de 550 milhões no mesmo período de 2019. Uma diferença de 1 bilhão 750 milhões de reais. Bom, Dori, o que a gente pode falar? Até agora, as duas ainda estão no negativo. Mais ou menos 50% é a queda da Gol e mais 65%, ou em torno de 65%, a queda da Azul. Mas também é fato que existe um otimismo no mercado e particularmente em relação à retomada da economia, né? Isso vale como um todo. A gente tá vendo lá vacina, não sei o que, percentual de sucesso. É de sucesso não, como que é? De assertividade da vacina, lá, 95%? Eficácia da vacina e tudo mais. Sempre que sai uma notícia dessa, todo mundo fala... Vai pra Inglaterra, isso. Vai tomar vacina e volta. Ele fala, oba, tá aí, tá chegando isso aqui, vai tudo voltar ao normal. E os setores mais afetados, mais prejudicados são justamente aqueles que sentem o vento mais positivo quando notícias assim vêm à tona. O segmento de companhias aéreas é um deles. O mercado está assumindo que os valores baixos não se justificam do ponto de vista das ações, já que as aéreas não vão chegar ao fundo do poço
como se temia meses atrás, ou por outro lado, que a recuperação pode estar no horizonte e as pessoas não vão simplesmente parar de viajar. E o fato é que no cenário doméstico há um movimento de uma retomada gradual das operações, como em trechos entre capitais que trazem um certo fluxo de passageiro. Outro ponto é o recuo na valorização do dólar, o que reduz as despesas da companhia, né, com combustível, também com o pagamento das aeronaves, né, do arrendamento. E isso beneficia tanto a Azul quanto a Gol. Apesar de muito endividadas, ambas as companhias renegociaram com credores e funcionários, garantindo liquidez para suportar ao menos 12 meses de turbulência. E aqui vale destacar que as empresas estavam alavancadas por causa da falência da Avianca no ano passado. Ao mesmo tempo que as concorrentes ganharam o mercado, foi preciso aumentar a frota para atender ao excesso de demanda daquele momento. E neste ano foi a vez da Latam pedir recuperação judicial. A empresa, que nasceu com a fusão entre a chilena LAM e a brasileira TAM, sofreu em diversos países por conta da pandemia. E assim, Doni, apesar de Gol e Azul também estarem sofrendo com as consequências do novo coronavírus na economia, elas podem, de certa forma, ter uma vantagem competitiva em relação à frágil situação da Latam para aumentar seu share, ganhar mercado. Exatamente. Para isso, a Gol tem uma estratégia de retomar a modernização da frota. Ela só opera Boeings 737, mas para 2021 espera um lote de 95 Boeings 737 MAX, que passaram por um recall após 2 acidentes aéreos com mais de 300 mortes e agora receberam autorização para voltar a voar. Os novos modelos têm capacidade de voar 1.000 quilômetros a mais que o atual e consomem 15% menos combustível. Já a Azul tem diferentes modelos e tamanhos de aeronaves, o que dá um poder de adaptação conforme a demanda. Se a empresa não conseguir vender todos os assentos de uma aeronave de grande porte, ela pode optar por um avião médio. Pelo menos nesse sentido, ela não queima dinheiro com assentos ociosos. Muito bem, Samir. E agora que fizemos esta completa introdução, este preâmbulo. Você está achando que o programa acabou, que o Cafeína chegou ao fim depois dessa análise? Hoje tem. Pormenorizada hoje de Samidana? Tem. Hoje sim. Hoje sim. Hoje não, hoje sim. Hoje sim. Hoje é dia dele, Leandro Guissoni. Vamos ver o que o Leandro tem a dizer a respeito do setor aéreo. É mais um Por Dentro do Negócio. E a análise de hoje é sobre o negócio de empresas no setor aéreo, com olhar principalmente para Gol, Azul e Latam. O primeiro ponto é que o mercado doméstico é muito concentrado nessas 3 companhias. Por exemplo, com o fim das operações da Avianca em 2019, que tinha 12% de participação, gerou ganhos para Azul, Gol e Latam, tendo resultado em uma concentração de mercado ainda maior. Para se ter uma ideia, essas 3 principais companhias aéreas do país têm juntas cerca de 99% do mercado. Ao final de 2019, a Gol e Latam estavam praticamente empatadas, com cerca de 38% e 37% de participação de mercado, respectivamente, e a Azul 23%, porque ela absorveu grande parte do espaço deixado pela Avianca, segundo os dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Apesar de ser altamente concentrado, não é um setor fácil de operar, mesmo para essas 3 principais companhias estabelecidas no Brasil. Como já falado no programa de hoje, é um setor muito sensível e que em estratégia a gente fala que tem variáveis incontroláveis, ou seja, fatores do ambiente econômico, político, social, tecnológico, que podem gerar ameaças ou, por vezes, oportunidades para as empresas. Em um mercado muito volátil e afetado por fatores incontroláveis para as empresas, costumo falar que é importante buscar planejar e executar iniciativas que empresas, por exemplo, no nosso caso as companhias aéreas, possam tentar influenciar. E aí estou falando da experiência do cliente ou do passageiro. Qualquer passageiro certamente tem boas e outras não tão boas experiências para relatar, para compartilhar. O que não falta aos passageiros frequentes são as histórias de aeroportos e voos para compartilhar com amigos, familiares e até mesmo nas redes sociais. Dificilmente elogiamos quando tudo sai bem,
mas criticamos quando o voo atrasa ou o serviço não é satisfatório. E isso é algo que as companhias aéreas precisam tentar contornar, não tem jeito. De toda forma, a Azul e Gol, por exemplo, têm destacado nas suas apresentações a investidores alguns pontos fortes no atendimento aos clientes e notas obtidas em pesquisas de satisfação de clientes acima da média do setor. Para avançarem bem e ainda mais no relacionamento com os clientes, eu tenho observado que com a pandemia essas empresas buscam melhorias nos seus aplicativos para smartphones e também buscam explorar novos pontos de contato digitais com consumidores em todo o processo, desde a compra do bilhete, o atendimento às solicitações diversas, check-in, embarque e a experiência no voo. Passam a usar reconhecimento facial, totens nos aeroportos e, com isso, facilitam o autoatendimento, reduzindo também a necessidade de atendimentos pessoais. Em algumas companhias aéreas, já hoje mais da metade dos clientes usa essas ferramentas de check-in fora do balcão, por exemplo. Isso ajuda a padronizar, agilizar o serviço e gera algumas economias, por exemplo, em relação às equipes de atendimento que ficam em solo. Bom, é um setor altamente regulamentado, com diversas barreiras de entrada e riscos. Na minha análise, ainda há fôlego no Brasil para estar na frente justamente quem conseguir fazer o básico bem feito para resolver solicitação de clientes e digitalizar a interação com passageiros. E também, é claro, oferecendo benefícios dos tradicionais programas de fidelidade tão importantes no setor para reter clientes. Mas no futuro próximo, estará na frente quem conseguir romper as barreiras do setor para agregar valor a outros parceiros. Isso em um ecossistema de negócios cada vez mais digital e integrado. Por exemplo, isso já tem acontecido nos Estados Unidos e países europeus há algum tempo. Lá, grandes companhias aéreas começaram a ser disruptadas por empresas aéreas de baixo custo e menores. Essas empresas focam na satisfação do cliente e se tornar um hub para outras empresas parceiras de um ecossistema digital que estão interessadas em sinergias para se relacionar com os passageiros que passam horas andando pelos aeroportos, sentados nos voos ou usando os aplicativos das companhias aéreas para o check-in e acompanhamento do status do voo. Por isso, pensando lá no futuro, é importante que a Gol, Azul e Latam tentem dar um passo para além das iniciativas digitais que reportam hoje, porque em breve haverá necessidade de mudanças mais bruscas nos modelos de negócios dessas empresas do setor. E o que elas têm feito hoje são mudanças incrementais. Muito boas, como sempre, as considerações do nosso querido amigo, professor Leandro. Mas e aí, meu caro Doni? O que você achou sobre o que fizemos hoje, o investimento, sobre o país, enfim, do que você quiser. Fala aí o que você Doni por Doni, quiser. Uma cor, um signo, uma viagem. Sabe, o que acontece? Eu já investi em aéreas. Já. E já apanhei das aéreas. Também. Logo no início da pandemia, depois que elas tinham caído, sei lá, 20%, 25%, eu falei, mas não vai agora ser tão grave assim. Não pode ser. Tô sendo malandrão, vou comprar. Aí depois disso caiu mais 50%, coisa desse tipo. Então, e eu esperei um pouco, voltou a subir, mas evidentemente longe de recuperar o capital investido, e aí acabei migrando para alguns outros setores, como o setor bancário. Então, eu acho que as companhias aéreas, elas representam ações com alguma volatilidade, o que pode ser interessante se você ficar muito de olho e conseguir um bom ponto de entrada, mas por outro lado, é um segmento onde as companhias não têm historicamente muito lucro, onde a operação é difícil. Há um histórico de quebras de aéreos, né? Se a gente for lembrar, tinha a Varig, tinha a Transbrasil, VASP, a Panam, que era internacional, Pan American, você tinha várias, você tinha umas de baixo custo também que não deram certo. É muito rica a história de aéreas que quebraram no Brasil e no mundo, então de olhos bem abertos. Muito bem, e olha só, para colocar o ponto final
Nesta análise sobre as aéreas, antes de optar em investir nas ações de Gol e Azul, é preciso levar em consideração que a agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota de longo prazo das duas empresas. A Azul passou de B- para CCC e a Gol de B- para CCC-. Lembrando que D é D de calote, de default, tá? Então tá De calote. De calote. Então, muito bem. Segundo a Fitch, o rebaixamento foi tanto pela baixa demanda por viagens, incerteza sobre a recuperação do mercado e também pela possibilidade das aéreas não conseguirem levantar crédito nos próximos meses. Para aumentar a confiança dos investidores, as duas empresas projetam dobrar as operações até o final do mês e chegar a 80% dos voos realizados em 2019. E a retomada do nível pré-pandemia é estimada apenas para o segundo trimestre de 2021. Depende, obviamente, de vários fatores, da vacina chegar, porque vacina já tem, mas não tem para todo mundo, não tem para todos os países, não tem para nós, certo? É isso. Certo. É isso, bichão. Há muito nos pediam, né, uma atualização a respeito deste tema. Loucura. Na rua eu era parado. Outro dia eu pedia, cara, Sami, eu não consigo viver sem atualização das aéreas. Agora sim, você pode continuar sua vida. Eu acho que depois de uma extensa atualização... Meu medo é quebrar a internet. E a medicância? Dori quebrou. A medicância não, mas ainda tem. Ah, mas a medicância é no meio do período, você não lá no final... O cara Não, a medicância, pô, dá uma força aí, bicho. O Ibovespa registrou queda de 0,70% na quarta-feira e encerrou o dia aos 113 mil pontos. O mercado reagiu aos novos questionamentos de técnicos do Congresso quanto à PEC emergencial. As maiores altas do dia foram lideradas por ações de shoppings como Iguatemi e Multiplan. Entre as maiores baixas, lojas americanas e CCR. Na contramão da bolsa, o dólar subiu 0,87% e encerrou o dia cotado a R$ 5,17. Eu tô ficando rouco já. Eu também. O ar. É o tempo. Foi longo o programa? Foi longo. Ou será que o Zanotto cortou muito? Não sei, a gente vai saber depois que foi pro ar. A gente gravou mais ou menos 47 minutos. Vamos ver. Faz a conta aí. Mas o Zanotto, mãos de tesoura. Zanotto tem o tempo ótimo de retenção no YouTube. Porque não adianta nada, gente, colocar um vídeo de 43 minutos, você vai assistir 10 e vai embora. Aí você vai perder as melhores partes. Então queremos otimizar o seu tempo. Exatamente. Tchau. Direto ao ponto. Tchau, tchau.